Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para juntos recapitularmos brevemente a lição da Escola Sabatina. Estamos aí no nosso terceiro trimestre, desse ano de 2021, estudando sobre descanso em Cristo. Esse é o tema desse trimestre. E essa semana chegamos à lição 5, onde nós vamos aprender sobre o maravilhoso convite que Jesus nos faz. Venham a mim. Esse foi o tema da lição dessa semana, que nós vamos agora brevemente recapitular. Estou aqui em São Paulo. São Paulo está muito frio, E pode ser que tenha outras regiões do Brasil, como o Sul, que até está nevando, Eu vi imagens hoje de Gramado lá debaixo de muita neve, debaixo de neve, Que interessante. Eu não sei como é que está na sua região, se está frio ou se está quente, mas eu espero que a bênção e a graça do Senhor esteja com todos vocês, tá bem? Quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Caso você não seja inscrito ainda, por gentileza se inscreva, marque aí nos comentários, ative o sininho para você receber as novidades. E a cada semana a gente vai tentar postar aqui um comentário rápido da lição da Escola Sabatina. Nós vamos então hoje recapitular sobre Venham a mim, o maravilhoso convite feito por Jesus em Mateus 11, 28. Antes, porém, de começarmos a nossa recapitulação, eu queria fazer uma oração com você. Podemos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por termos essa oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Nos abençoe agora nesta breve recapitulação da lição desta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, você estudou a lição essa semana? Quero motivar você a não deixar de estudar a lição a cada semana, porque a cada semana são mensagens lindas e maravilhosas que nós estamos recebendo. E aprendendo aí a descansar em Cristo, que é o tema do trimestre que estamos agora estudando. A Escola Sabatina, ou a lição da Escola Sabatina, é o principal sistema de ensino da Igreja Adventista. Eu fico maravilhado ao ver quanta informação, quanto conhecimento nos são trazidos através da lição da Escola Sabatina. Para você ter uma ideia, essa semana nós ficamos a semana inteira estudando um único verso da Bíblia, que foi Mateus 11, 28, O convite feito por Jesus. Eu espero que você tenha decorado esse lindo verso, Venham a mim todos, disse Jesus, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois no verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 30 é um convite de Cristo para o descanso espiritual. Um dos versos mais lindos da Bíblia. E nós ficamos a semana inteira nos deleitando nesse lindo verso, aprendendo aí parte por parte de tudo que a lição trouxe para nós. A lição comentou, afinal, quem aí não, em algum momento, não já se sentiu cansado, sobrecarregado, precisando de descanso, de repouso? Todos nós, por certo, já vivemos momentos assim, não é verdade? E nós podemos ter hoje a alegria de descansar na promessa que Jesus nos faz de nos dar o descanso. Jesus, ele diz que, depois de nos mandar tomar o seu jugo, ele diz que o jugo dele é suave e que o fardo é leve. Em outras palavras, se livrem dos vossos fardos, porque eu vou dar para você um fardo que é leve de você carregar. Maravilhosa promessa. Então, essa semana nós vamos entender como que nós podemos experimentar o verdadeiro descanso do qual Jesus está falando. Como experimentar o alívio, como obter descanso espiritual para as nossas vidas? Esse é o ponto que a gente quer recapitular. Primeiro ponto, na parte de domingo, nós temos aqui, eu os aliviarei. Quando é que a gente recebe o alívio de Cristo? Quando a gente ouve o conselho de ir até Ele. Vinde até mim e eu vos aliviarei. Ninguém pode ser aliviado a não ser que vá até Cristo. E para ir a Cristo, nós temos que fazer uso do nosso livre-arbítrio, Jesus, ele proferiu essas palavras, eu vos aliviarei, num contexto muito especial. E nós precisamos entender esse contexto para entender o ensino correto dado por Cristo. Aqui a lição diz que Jesus havia proferido palavras de condenação ao povo,
havia comparado aquelas cidades da Galiléia onde ele estava pregando com Sodoma, uma cidade conhecida, né, por sua depravação, por seu afastamento de Deus. E então, nesse momento que Jesus chama a atenção das pessoas e busca mostrar o pecado que elas estavam incorrendo, inclusive no verso 24 é dito que no dia do juízo haveria menos rigor para Sodoma do que para as pessoas para as quais Jesus estava pregando. Então Jesus ali no meio dessa tensão, ele vai e ele muda o tom e oferece agora o verdadeiro descanso que nós tanto precisamos. A lição disse que a capacidade de Jesus em conceder esse descanso está fundamentada em duas coisas. Primeiro, na sua divindade e depois na sua unidade com o Pai. Nós sabemos que Cristo, ao se encarnar, ele não deixou de ser Deus. Ele é eternamente Deus. Só que ele tornou-se a única pessoa da divindade, agora possuindo também uma natureza humana. E o mais belo de tudo na encarnação que eu vejo é o fato de Cristo se encarnar para entender as nossas dores, para saber as nossas lutas. Então, quando ele se oferece para aliviar o seu sofrimento, o seu fardo, é porque ele sabe o que é isto. Ele se fez homem, ele entende o nosso mundo, entende as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele pisou o lagar que hoje nós somos chamados a pisar. É por isso que ele diz claramente que ele tem condições de nos aliviar. Agora, esse imperativo, venham a mim, não é opcional. Ele representa uma condição prévia para encontrarmos descanso. Sem ir a Cristo, nós não podemos encontrar descanso para a nossa vida. É por isso que você vai se encontrar por aí com muitas pessoas que não encontram descanso espiritual, porque elas não se entregaram de fato a Cristo. Você vai cruzar na sua caminhada cristã com muitas pessoas que, mesmo estando dentro de uma igreja, elas tentam sozinhas resolver todos os problemas. Elas não confiam em Cristo para solucioná-los. Então, é uma questão do exercício do livre-arbítrio. Quando Jesus diz assim, tomem sobre vós o meu jugo, o que nós podemos entender disso? Bom, primeiro veio o imperativo, venham. Agora, tomem sobre vós o meu jugo. Tomar e aprender concentram a atenção do público em Jesus. Nós devemos tomar o jugo e aprender dele, aprender de Cristo. É o relacionamento íntimo com ele e com o Pai que vai nos ajudar em nossa caminhada cristã. É esse conhecimento. Então, quando Jesus diz nesse segundo imperativo do verso de Mateus 11, aprendam de mim, em grego, o verbo aprender está ligado ao termo discípulo. Inclusive, o discípulo era aquele que estava ao lado do mestre para aprender com ele. E você se lembra que nos dias de Cristo, o discipulado era feito ao longo da vida. A pessoa não ia para uma escola passar 2, 3 horas na escola para aprender a ser discípulo. Ela ia viver com Jesus, ela ia morar com Jesus. Os discípulos viveram ao lado de Cristo por 3 anos e meio. Eles viram Jesus em várias situações da vida. E foi assim que eles foram aprendendo o verdadeiro discipulado. Então, o convite de Jesus, aprendei de mim, tem a ver com o nosso discipulado. Tem a ver estar sob o jugo do Senhor. Indica obediência, indica compromisso de seguir os passos que o Mestre está dando, certo? Não podemos acrescentar nada à nossa salvação, que foi obtida por Cristo na cruz, mas nós podemos nos tornar embaixadores para compartilhar a mensagem que ele nos deu também. Então é nesse aspecto que nós tomamos o jugo de Cristo, certo? Na parte de terça-feira, Jesus declara, porque eu sou manso e humilde de coração. E a lição fez um paralelo aqui entre Cristo e Moisés, apresentando Jesus como um segundo Moisés. Interessante que assim como Moisés, ele subiu ao Sinai para receber a lei, e ele leu depois isso para o povo, Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças e ele agora interpreta essa lei, ele amplia a lei. É por isso que o autor da lição está colocando Jesus como um segundo Moisés. Assim como Moisés também realizou milagres para providenciar alimento para a multidão, Jesus também multiplicou o pão.
2 vezes, né, os pães e peixes para alimentar a multidão. É por isso que as multidões declararam que Jesus era o verdadeiro profeta que eles estavam aguardando. Essa era uma referência ao profeta Moisés, o grande profeta, ancestral do povo lá. Assim, a humildade e a mansidão de Moisés também agora é comparada com a humildade e mansidão de Cristo. É claro que a humildade e mansidão de Jesus superam e muito a de Moisés, porque ele é o divino Salvador. E embora Moisés tenha se oferecido para morrer pelo povo, a morte de Moisés não poderia salvá-los finalmente da morte eterna. Por outro lado, Cristo, com a sua morte, ele nos assegurou o direito à vida eterna. Então, Cristo é colocado como um segundo Moisés, como aquele que é manso. E, de fato, nós temos que aprender da humildade e da mansidão de Jesus. A lição na parte de quarta-feira declara também: meu jugo é suave. O jugo de Cristo é suave. O termo grego trazido por suave, aqui em Mateus 11:30, pode ser traduzido como bom, agradável, útil e benevolente. Interessante que muitos consideram a lei de Deus como algo difícil de se cumprir, outros até a consideram irrelevante. Mas como nós podemos entender então agora o jugo de Cristo? Tomar o jugo de Cristo significa andar em obediência a Ele. Essa é uma obediência voluntária feita por amor. De fato, a lei é a lei do amor. Por trás de cada não do decálogo existe uma bênção disfarçada. Quando Deus diz não, Ele diz não para a felicidade dos seus filhos, para a nossa felicidade. Deus nunca nos privaria de algo que fosse bom. Então, quando a lei diz não, é porque Deus sabe de que isto ou aquilo faria mal para todos nós. É por isso que Jesus diz que o jugo dele é suave. Paulo, ele vai fazer um contraste também, falando da lei da liberdade. Cristo nos libertou, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5, verso 1. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo não está falando aqui a lei que é o jugo da escravidão. Não. Paulo está dizendo de que o jugo da escravidão é o fato de servirmos ao pecado. É isso que nos escraviza. Então, a obediência nos liberta, porque o pecado escraviza. Então, mediante a obediência pela fé, nós entendemos de que a salvação ela é certa, não com base na lei, mas com base na justiça. E é por isso que, com base na justiça de Cristo, nós podemos encontrar o verdadeiro descanso. E todo aquele que abraça o Evangelho, que se propõe a seguir nas pegadas de Cristo, vai entender que o jugo de Jesus é suave. Por que o jugo é suave? Porque ele nunca vai nos pedir algo que seja impossível de ser cumprido. Ele nunca vai permitir que sejamos tentados além da força que ele mesmo dá para superar a tentação, ok? E, finalmente, a lição de quinta-feira vai dizer que o meu fardo é leve. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13, nós vemos que Moisés, ele buscava ajudar o povo de Israel, ele julgava as pessoas e gastava o dia inteiro fazendo isso. O seu sogro Jetro, vendo a cena, disse que era uma loucura o que ele estava fazendo e o aconselhou a dividir a responsabilidade. E foi aí que surgiu, então, a questão das estruturas, né, do povo de Israel, que Moisés acabou implementando. E ele começou a delegar responsabilidades para que a caminhada dele, a vida dele fosse mais tranquila. Então, da mesma forma, as Escrituras declaram que quando Jesus ele pede para tomar o fardo dele, ele quer nos lembrar de que nós podemos confiar nele. Porque, como Moisés, devemos aprender que precisamos do outro para compartilhar nossos fardos. E assim como Jetro orientou Moisés a dividir a responsabilidade, e Moisés entendeu, e quando ele fez isso, ele encontrou sossego e descanso, nós também precisamos dividir o nosso fardo com Cristo, porque nele nós podemos ter o descanso espiritual. E vemos aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 6:2 aconselhando que nós devemos levar os fardos uns dos outros. O que isso significa? Significa que nós saímos do trilho para ajudar outras pessoas a verem a graça divina.
deixamos o nosso conforto, saímos do nosso caminho para ajudar as pessoas que ainda não estão no caminho. É um lembrete de que todos devemos levar os fardos uns dos outros. Precisamos aprender a carregar as cargas uns dos outros. Você percebe que tem pessoas que têm esse dom, que se importam, que quando percebe assim uma tristeza no olhar, já se aproximam para tentar ajudar de alguma forma, com uma palavra de encorajamento, com um conselho, com uma oração. Você percebe que tem muitas pessoas que são assim? Eu e você também devemos ser assim. Nós devemos nos interessar pelas pessoas. Nós devemos nos dispor a ajudar as pessoas, carregar os fardos que às vezes são tão pesados. E como tem gente por aí com um fardo pesado. Então, a lição deixa claro duas coisas. Primeiro, nós temos que levar as pessoas a Cristo, porque Ele pode carregar os fardos dela. E elas podem tomar o fardo de Jesus porque Ele é leve e suave. E o segundo ponto é que nessa história, nesta obra de carregar os fardos, que Jesus carrega por nós, nós também temos uma parte em carregar os fardos que são pesados do nosso irmão. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu caminho, mas Ele coloca em nosso caminho pessoas que estão precisando de nossa ajuda. Ele coloca em nosso caminho pessoas com fardos pesados para que nós, de alguma maneira, possamos aliviar. E você sabe que esse alívio, às vezes, são 5 minutos de conversa. Você sabe que, às vezes, é você parar para ouvir um pouco, é você parar para fazer uma oração, é você se interessar um pouquinho pelo que está acontecendo com as pessoas. Gestos simples, mas que ajudam, que motivam as pessoas a entenderem que nós somos um corpo, devemos estar unidos, unidos no serviço a Deus, unidos nas obras de misericórdia, unidos no atendimento aos necessitados. Agora, nós só poderemos ser esse auxílio, esse carregador de fardos, quando aprendermos ou quando aprendemos a deixar o nosso fardo aos pés de Cristo. É por isso que antes de tentar carregar o fardo de alguém, eu primeiro preciso que Jesus carregue o meu fardo. Por isso, que lindo o texto dessa semana. Vinde a mim, todos, disse Cristo. Os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o descanso espiritual, é o alívio que o Senhor Jesus promete. E nós, pela fé, podemos nos apossar dele. Eu não sei o que nesse exato momento está tirando a sua paz, mas de uma coisa eu sei. Quando a gente confia em Cristo e coloca tudo nas mãos dele, nós encontramos o verdadeiro descanso. Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda hoje a exercermos a nossa força de vontade e a irmos até o Senhor, para recebermos do Senhor o alívio que nós tanto precisamos. Também, Pai, nos ajude, para que uma vez tendo nosso fardo aliviado, nós possamos estar dispostos a ajudar outras pessoas que carregam pesados fardos. Tome conta de todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por ter estado nessa breve reflexão, coisa aí de 18 minutos, 19 minutos. A gente se encontra na semana que vem com outro tema. E o meu pedido para você, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe aí o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, uma noite abençoada e até o nosso próximo vídeo.